Meu nome é Pedro Savoldi e eu atuo na defesa dos servidores da segurança pública do estado de Santa Catarina. Nos últimos vídeos, a gente tem tratado bastante sobre a criação da Polícia Penal e a adição desse novo órgão dentre aqueles que compõem a segurança pública do estado. Hoje a gente vai comentar sobre outro órgão que não estava originalmente previsto na Constituição do estado de Santa Catarina, que é o Corpo de Bombeiros Militar, e quais os efeitos que a adição desse órgão no rol da segurança pública estadual trouxe para Santa Catarina. Muitas vezes a gente se refere aos agentes da segurança pública estadual como sendo os policiais civis e os militares estaduais. Isso pode fazer com que algumas pessoas entendam que o que a gente está falando é que os órgãos que compõem a segurança pública são a Polícia Civil e a Polícia Militar, excluindo o Corpo de Bombeiros ou colocando o Corpo de Bombeiros como uma parte integrante ou subordinada à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o que não é verdade. Quando se refere à segurança pública estadual como sendo composta pela Polícia Civil e pelos militares estaduais, na verdade se está falando de 3 órgãos e não de 2. A Polícia Civil e os militares estaduais, que se divide em Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, 2 órgãos autônomos e independentes. Esse conceito de militares estaduais é trazido pela própria Constituição Estadual em um artigo que define algumas determinações em comum que existem entre os policiais militares e os bombeiros militares, se referindo aos servidores dos 2 órgãos da mesma forma. Isso acontece porque ambas as carreiras já fizeram parte do mesmo órgão em uma época em que o Corpo de Bombeiros Militar ficava subordinado à administração da Polícia Militar. Mas em 2003, esse dispositivo da Constituição foi alterado e adicionou uma nova entidade dentre os órgãos que compõem a segurança pública estadual. Com isso, o Corpo de Bombeiros Militar passou a receber o status de organização independente, como uma forma de conceder aos bombeiros militares mais autonomia na definição de estratégias e execução das suas atividades. Isso causou um crescimento do Corpo de Bombeiros Militar e o alargamento das suas atividades em prol da segurança pública fez com que em 2013, 10 anos depois da sua emancipação como órgão independente, o Estado aprovasse uma nova lei para regulamentar, então, o poder de polícia do Corpo de Bombeiros Militar. O poder de polícia é, resumidamente, o poder que é conferido pelo Estado a alguns servidores muito específicos e que dá a esses servidores a possibilidade e o dever de agir em prol do interesse público naquelas situações em que o Estado precise limitar a liberdade de algum indivíduo ou até mesmo fazer uso da força perante esses indivíduos, sem que nisso haja qualquer ilegalidade sendo cometida por esse servidor. Ou seja, é o próprio poder de executar na prática a lei e coibir ilegalidades ou excessos cometidos pelos cidadãos através do uso de um poder que é exclusivo do Estado e que é delegado a determinados servidores. Com a regulamentação do poder de polícia do Corpo de Bombeiros Militar, esses servidores passaram a ter autonomia e autoridade, não somente para fiscalizar, mas também para fechar estabelecimentos ou obras onde fosse identificada qualquer forma de risco à vida. Como modo de assegurar o cumprimento das normas de prevenção e combate a incêndio ou qualquer outra catástrofe, foi atribuído aos bombeiros militares a possibilidade de aplicar sanções administrativas, o que além de multas significa a possibilidade de embargar obras em construção ou até interditar obras que já estão concluídas. Depois da regulamentação do poder de polícia dos bombeiros, em 2013, em 2018 foi dado mais um passo importante para o desenvolvimento autônomo desse órgão, que foi a criação de uma lei específica que definisse a organização básica do Corpo de Bombeiros, onde se determinou qual era a finalidade, a competência, a subordinação, a estrutura organizacional e várias outras diretrizes específicas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A necessidade de fazer essas modificações ao longo dos anos, obviamente, foi resultado do avanço constante desse órgão como uma estrutura independente, já que o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar em termos de estrutura, organização e especialização deixou cada vez mais evidente o modo como as atividades executadas pelos bombeiros militares se distinguiam das atividades executadas pela polícia militar.
Esse processo de separação entre os dois órgãos militares e estaduais, como uma forma de especialização das atividades, é bastante semelhante com o que hoje se pretende fazer com a criação da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina, que já tem um projeto de emenda tramitando na Assembleia Legislativa Estadual, já que, a exemplo do que aconteceu com os bombeiros militares, ao adicionar um novo órgão no rol da segurança pública do Estado, de forma autônoma e independente, você faz com que as atividades prestadas pelos servidores desse órgão possam ser muito mais bem avaliadas, inclusive por autoridades que são daquela carreira, tornando aquela atividade muito mais eficiente. Então, assim como em 2003 a gente teve a inclusão de um novo inciso no artigo da Constituição que lista o rol dos órgãos da segurança pública, colocando o Corpo de Bombeiros Militar ao lado da Polícia Civil e da Polícia Militar, fazendo com que esse órgão pudesse se desenvolver, hoje a gente vê esse mesmo movimento acontecendo com os servidores das atividades de execução penal através da criação da Polícia Penal, de modo que esse novo órgão, atuando de maneira específica, possa se desenvolver e tornar a segurança pública estadual mais complexa e assim mais estruturada, como aconteceu com o Corpo de Bombeiros Militar. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe o seu comentário aqui e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para receber mais informações sobre a segurança pública do Estado de Santa Catarina. Até o próximo vídeo.